Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo. Eu já vim conversar um pouquinho com você, sobre por que que nós somos o topo da cadeia alimentar. Você já parou para pensar nisso? Porque nós não somos os animais maiores, nós não somos os mais fortes e nós não somos os mais rápidos. A verdade é que um humano, por maior que ele seja, vamos pegar um homem de 2,20 m e que ele pese 160 quilos. Se colocar ele para tentar vencer um leão, ele vai virar comida e não tem nada que ele possa fazer. Nós perdemos até mesmo para, sei lá, um equino normal, um burro. Se um burro der um coice num homem, ele morre. E não tem nada que ele possa fazer. Ele não consegue vencer praticamente nenhum animal. Mas por que que nós somos o topo da cadeia alimentar se nós não somos os maiores, nós não somos os mais fortes, nós não somos os mais rápidos? A verdade é que nós somos o topo da cadeia alimentar por causa do que nós temos entre as orelhas, o nosso cérebro. Porque com o desenvolvimento do nosso cérebro, nós conseguimos desenvolver ferramentas e ter pensamentos mais complexos que nos ajudou a moldar o ambiente à nossa volta. Então, foi graças a essa habilidade que nós conseguimos sair de um animal que vivia em cavernas para um animal que vive em edifícios de 50 andares. Só que a maior parte das pessoas nunca para pensar sobre isso. E é justamente isso que eu vim falar um pouquinho hoje, porque essa nossa capacidade de pensar nos permitiu desenvolver ferramentas complexas para transformar os ambientes que nós vivemos. Não só a nossa capacidade de pensar, mas também a nossa capacidade de nos relacionar. Porque se você parar para pensar, se nós pegarmos uma pessoa e a jogarmos numa ilha, essa pessoa não vai sobreviver por muito tempo, porque ela não vai ter com quem se relacionar, ela não vai ter com quem ajudá-la a caçar, a desenvolver ferramentas para transformar o ambiente. Ela vai ter uma ação bastante limitada dentro de uma ilha, dessa ilha hipotética, por exemplo. Mas desde o período das cavernas, nós sempre vivemos em grupos. E é muito importante para a nossa espécie, porque ao vivermos em grupos, nós conseguimos fazer a divisão das tarefas. Então, cada pessoa se tornava responsável por uma determinada tarefa e ela se aperfeiçoava e as pessoas iam trocando. Então, a nossa capacidade de pensar e de fazer a divisão adequada do trabalho nos permitiu evoluirmos enquanto espécie. Então, por exemplo, você tá lá vivendo em grupo e você descobriu que você é melhor do que em caçando e outra pessoa é melhor plantando, você depois pode trocar com essa pessoa, sei lá, batata por um pedaço de carne. Então, isso permitiu com que a gente eh, chegasse ao topo da cadeia alimentar. Então, ter habilidade social é fundamental. Muitas vezes as pessoas acabam subestimando essa capacidade, principalmente hoje em dia, porque com as redes sociais as pessoas não se relacionam mais na mesma intensidade pessoalmente. Então as pessoas estão atrofiando as habilidades sociais delas. Só que isso é muito importante, porque, por exemplo, no ambiente profissional, as pessoas sempre focam em desenvolver o lado técnico, sempre querem ser melhores, isso é muito bom. Mas se você não tem a capacidade de se relacionar com outras pessoas, o seu crescimento dentro da empresa será bastante limitado, porque quando você atingir um cargo de liderança, você não vai saber como conversar com a pessoa, como fazer uma crítica construtiva, como eh, ser empático nos momentos necessários, ser respeitoso, e muitas vezes isso pode custar o seu emprego, e aí você pode pensar: "Poxa, mas eu fiz tanto para crescer dentro da carreira, me tornei tão bom", e é verdade, muitas pessoas são muito, muito boas, mas no trato humano, na hora de se relacionar com outras pessoas, elas são péssimas. E aí você pode estar pensando: "Tá, mas eu não aprendi como desenvolver as habilidades sociais". Por isso existe terapia, para que você possa desenvolver essas habilidades. E aí vem uma terceira habilidade que ajuda muito a gente a chegar ao topo da cadeia alimentar, que é justamente a nossa capacidade de resolver problemas. Porque ela é justamente a junção dessas 2 capacidades, de viver em grupo e também de pensar. Porque para pensar, a gente sempre teve que percorrer grandes distâncias. O que que o homem fez? Qual foi a primeira grande solução? Foi domesticar animais. Então o homem domesticou o cavalo justamente para que ele pudesse percorrer grandes distâncias. Só que a partir do momento que o cavalo ele já não conseguia levar o homem tão rápido quanto ele queria, porque o cavalo obviamente exige manutenções muito mais, né, muito mais, como é que eu posso falar? Eh
muito mais difíceis de administrar, porque você tem que dar comida, você tem que levar ao veterinário, você tem que vacinar o animal, então isso acaba gerando custos que um carro, por exemplo, não tem. Então, no começo, precisava de um cavalo, depois conseguiu um carro, e aí quando o carro não foi mais suficiente, a gente precisa cruzar um oceano. O que que se fez? Criou um navio. Ah, mas agora a gente precisa viajar mais rápido ainda, criou-se o avião. Então, o homem, diante de uma situação, ele sempre conseguiu desenvolver uma ferramenta para que ele pudesse uh, lidar com os problemas da vida. Então, aprendeu a resolver problemas. E se você parar para pensar e entrar agora na Shein, na Shopee, você vai ver inúmeras soluções para problemas humanos. Então, existem utensílios lá que você pensa, caraca, eu nem sabia que isso existia, que você fica besta com tanto de soluções que existem. Por quê? Porque toda vez que existe um problema, alguém está elaborando uma solução. Por que, que eu falei sobre tudo isso? Por que, que eu falei sobre por que chegamos ao topo da cadeia alimentar? Porque hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas estão se tornando extremamente preguiçosas e não estão desenvolvendo essas habilidades que são fundamentais. Porque a nossa principal capacidade é de pensar, mas as pessoas não querem mais pensar, porque elas gastam mais tempo no Instagram. E para que você vai pensar se você pode ver um Reels super divertido de 60 segundos? Para que você vai se relacionar com outra pessoa quando você pode ver a vida de milhares de pessoas pela internet? E você não aprende a desenvolver a sua capacidade de resolver problemas. Então, diante de uma situação problemática, você simplesmente não conseguiu desenvolver as suas habilidades para lidar com situações que são corriqueiras na vida humana quando você se torna adulto. Isso traz intenso sofrimento para as pessoas. E por isso é tão importante que você se relacione com pessoas, que você busque desenvolver sua capacidade de raciocínio, justamente para que quando as situações adversas aparecerem, você consiga ter uma resposta adequada para lidar com a situação. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal, ativar as notificações e se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.